Olivia Monroe, vestindo um uniforme de 3 estrelas, ainda estava humilhada e algemada por 2 policiais brancos, tratada como uma impostora simplesmente porque eles não conseguiam compreender que o poder poderia vir com a pele negra. Tudo mudou com um único telefonema direto para o Pentágono. Quando a lei é usada para tirar a dignidade, o que Olivia fez para que o departamento de polícia baixasse a cabeça? Conte-nos de onde você está assistindo e fique ligado até o final para ver como tudo se desenrola. Um SUV preto passou lentamente por uma placa enferrujada que dizia: "Bem-vindo a Maple Ridge". O relógio do painel marcava 18h42, quando a luz do dia se esvaía, dando lugar a uma noite envolta em neblina e silêncio. A rua principal da cidade se estendia como um fio prateado, estreita, molhada pela chuva e pontilhada por pequenas poças que refletiam os fracos postes de luz amarela. Havia poucos carros e ainda menos pedestres. Algumas portas de restaurantes já haviam fechado mais cedo. Algumas lojas de esquina haviam fechado as cortinas, e apenas um lampejo de luz permanecia na lavanderia no final do quarteirão. Ao volante, uma mulher negra segurava o volante com as 2 mãos, suas luvas de couro marrom ligeiramente gastas nas pontas dos dedos. A costura nos ombros era nítida e precisa, costurada com formalidade inconfundível, o tipo de uniforme que não existiria em um lugar como aquele, a menos que significasse algo. A gola estava passada e os botões prateados refletiam o brilho dos faróis contra o para-brisa. Metais brilhavam em seu peito esquerdo como fragmentos de memória, polidos pelo tempo e pelo sangue. O SUV diminuiu a velocidade ao cruzar um cruzamento vazio, depois parou em frente a uma lanchonete com um letreiro de neon piscando. A mulher desligou o motor, mas não saiu do carro. Ela se recostou ligeiramente no banco, com os olhos fixos no para-brisa, onde a condensação começava a se acumular. Ela exalou profundamente, como se seu corpo estivesse se recalibrando após uma viagem de 6 horas vinda do norte. Ela estava acostumada a parar em cidades como essa, pontos silenciosos no mapa entre bases, em pausas após reuniões cheias de poeira e briefings tensos, mas Maple Ridge a manteve parada por mais tempo do que o normal. Talvez fosse o silêncio, ou talvez aquela sensação estranha de algo muito familiar. Ela tirou as luvas, um dedo de cada vez, lentamente, como se a memória muscular tivesse assumido o controle. Suas unhas estavam cortadas curtas. A pele das palmas das mãos estava calejada. Não eram mãos feitas para joias, mas mãos que haviam segurado o volante durante tempestades de areia, que haviam apertado arneses dentro de helicópteros que voavam em céus escuros como breu. Depois de colocar as luvas no banco do passageiro, ela enfiou a mão no casaco e tirou um pequeno pano para limpar a borda de um copo de aço inoxidável que estava no console. Um velho hábito que nunca abandonara, nem mesmo no Pentágono. Seus olhos se voltaram para o espelho retrovisor, observando 2 homens entrarem no estacionamento. Eles caminhavam em direção a um carro de patrulha vestindo uniformes da polícia local, conversando baixinho. Nada parecia estranho, mas seu olhar permaneceu por mais alguns instantes. Inclinando-se para a frente, ela enfiou a mão no porta-luvas e tirou um mapa de papel bem gasto, com vincos suaves e desgastados. Ao lado dele, um pedaço de papel menor com a hora de uma reunião impressa. Ela leu novamente e assentiu. Ainda havia tempo de sobra. Não havia necessidade de pressa. Quando se sentou ereta, seu olhar vagou para o outro lado da rua, em direção à lanchonete da Camille, onde uma velha música country ecoava fracamente pelas janelas. Havia algo em seus olhos, não era fome, nem exatamente cansaço, mas um desejo de se misturar por alguns minutos tranquilos ao mundo das pessoas comuns. Ela não tinha vindo para ser reconhecida, mas sabia que, se alguém olhasse, seria o silêncio, a postura, que falariam primeiro. Não preciso dizer quem sou, apenas saiba que estive em lugares que você nunca ousaria imaginar. Lá fora, começou a chover, leve e esparso. Ela estendeu a mão lentamente para a maçaneta da porta. O movimento era calmo, como se nada de importante estivesse por vir, mas no fundo, ela sempre soube. Quanto mais silencioso o lugar, mais provável era que fosse o primeiro a encontrar o caos que ninguém quer nomear. A porta de vidro da lanchonete de Camille se abriu com um leve tilintar, tão suave quanto uma respiração na primeira manhã fria. Olivia entrou, com a postura ereta em um uniforme passado quase à perfeição, cada costura nítida, cada linha deliberada. Cada passo que dava carregava peso e ritmo, fruto da disciplina
e de uma profunda consciência da presença. A sala pareceu parar por um instante, como se o ar tivesse atingido algo inesperado. Um homem bebendo cerveja no canto esquerdo levantou uma sobrancelha, olhou para cima e voltou para o celular. Perto da caixa registradora, uma mulher de meia-idade parou no meio de um mergulho com uma batata frita na mão, estreitando ligeiramente os olhos. Nas mesas do fundo, um casal de idosos não disse nada, mas olhou para cima em uníssono, depois se inclinou ligeiramente um para o outro, como se confirmassem silenciosamente o que ambos acabavam de ver. Ninguém falou, mas a maneira como todos os olhares deslizaram sobre a recém-chegada, como uma lâmina raspando o ar, fria, mas não afiada o suficiente para cortar, deixou uma dissonância, uma sensação de que algo desalinhado havia pousado no que parecia ser um espaço tranquilo. Olivia manteve o passo enquanto caminhava em direção a uma fileira de mesas vazias perto da janela. Suas costas permaneceram retas, como se sustentadas por um ritual, e cada passo se movia com o ritmo medido da música que só ela podia ouvir. De seus sapatos polidos à calma firme em seu olhar, cada movimento exalava a compostura tranquila de alguém acostumada a ocupar espaços onde os outros não sabiam para onde olhar. Naquela sala cheia de pausas e olhares desviados, Camille, a garçonete com cabelos suavemente cacheados emoldurando as bochechas, era a única que olhava para Olivia por mais do que um momento passageiro. Seu rosto era aberto, os olhos firmes, como alguém que já tinha visto todos os tipos de viajantes passarem, mesmo aqueles que carregavam uma quietude como a chegada de uma tempestade. Quando Olivia se aproximou, Camille ofereceu um pequeno sorriso. Era caloroso, sem ser exagerado, natural, como cumprimentar alguém familiar que você não vê há anos. "Sente-se onde quiser", disse Camille, sua voz leve como uma página sendo virada, mais clara, firme, transmitindo o tipo de gentileza franca rara em uma cidade que gostava de manter seus limites bem definidos. Olivia tirou as luvas e colocou o chapéu sobre a mesa com um gesto preciso, quase cerimonial. Suas mãos se moviam com facilidade treinada, cada detalhe moldado pelo hábito, nada desperdiçado. Seus olhos percorreram a sala, o relógio de parede marcando os segundos com paciência, a máquina de café murmurando em gotas lentas, e além da porta da cozinha, bandejas de temperos empilhadas em fileiras organizadas. Tudo ali se movia sem pressa ou desordem, como se o lugar existisse para manter um ritmo que ninguém deveria perturbar. Camille voltou com um copo de água. Ela não fez perguntas, não se intrometeu. Simplesmente colocou o copo com a mão direita e recuou sem fazer barulho. Olivia acenou com a cabeça em resposta, com um olhar de apreço breve, mas sincero, algo que se reserva para aqueles que fazem a coisa certa sem precisar ser notados. Ela fez o pedido com a mesma simplicidade com que entrara. Um hambúrguer e café preto. Camille anotou, acenou com a cabeça e se afastou, deixando para trás apenas a quietude suficiente para que a mulher na janela continuasse observando a coreografia silenciosa ao seu redor. Olivia não fixou o olhar em nenhum rosto, mas sentiu a sutil mudança na corrente, aquele zumbido instintivo que há muito reconhecia nas zonas de fronteira, onde o silêncio sempre precedia o movimento. De seu lugar perto da janela, Olivia olhou através do vidro embaçado, onde as luzes da rua projetavam longos raios dourados no asfalto molhado. O estacionamento do outro lado da rua ficou em foco, com um carro de patrulha branco estacionado perto do meio-fio, com os faróis apagados, mas o motor ligado, seu zumbido baixo tão fraco que só alguém prestando muita atenção poderia notar. No banco da frente estavam dois homens, imóveis. O brilho do para-brisa revelava parte do rosto do motorista. Wade Kessler, estrutura larga, queixo quadrado, cabelo curto, o tipo de rosto que Olivia já tinha visto antes, muitas vezes acompanhado por olhos mais adequados para examinar do que para ver. O outro era Darren Fisk. Dois policiais locais. Talvez estivessem de folga, talvez estivessem esperando por alguém, mas Olivia não acreditava em talvez convenientes. Sua imobilidade, seus olhos mal inclinados em direção à lanchonete sem se mover, tudo sobre eles não indicava coincidência, mas intenção. Olivia olhou rapidamente, depois levou o copo de água aos lábios. Sua postura não mudou, ainda composta e contida, mas seu olhar se estreitou sutilmente. Lá fora, o vento mudou de direção, roçando nos corrimãos da varanda desgastados pelo tempo, varrendo algumas folhas pequenas pelo estacionamento como um aviso silencioso. De onde ela estava sentada, nada parecia fora do normal.
Mas seus instintos, que nunca a falharam, sussurravam que essa parada estava prestes a se tornar outra coisa. Não mais apenas uma escala, mas o começo de algo muito menos previsível do que qualquer mapa jamais havia marcado. O olhar de Wade Kessler atravessou o vidro embaçado, pousando diretamente no perfil lateral de Olivia, enquanto ela levantava a xícara de café recém-servida. Era um olhar que ela conhecia muito bem. Tão bem que seu corpo reagiu antes mesmo que sua mente percebesse, como um velho sino tocando no fundo, há muito coberto de poeira, mas nunca realmente silencioso. Ela já havia se sentado assim antes, cercada por escadas, não menos examinada, exceto que naquela época todos usavam o mesmo uniforme. A academia militar estava envolta no cinza-aço da disciplina e das regras tácitas. Olivia era a única cadete negra em sua turma e a primeira mulher a ser aceita no programa de comando estratégico, pelo menos no papel. Quando as equipes de pesquisa finais foram anunciadas, seu nome estava faltando. Disseram-lhe que lhe faltava experiência de campo, apesar de ter a pontuação geral mais alta do grupo. Ninguém se manifestou. Os olhares que recebeu na altura eram os mesmos que Kessler recebia agora. Parte dúvida, parte cansaço, todos dizendo silenciosamente: "Você deve estar no lugar errado." Olivia não se virou. Não retribuiu o olhar. Simplesmente pousou a chávena, sentindo o calor da cerâmica na palma da mão, enquanto algo menos tangível crescia no seu peito. Não era raiva, já não. Isso há muito que se tinha consumido. O que agora permanecia era uma memória em forma de cinzas, sempre pronta a levantar-se ao menor sopro de vento. Por trás daqueles metais no seu peito estavam anos a ser subestimada, por ser mulher, por ser negra e por ser ambas as coisas ao mesmo tempo. Ela tinha sido chamada de perspicaz demais para ser confiável. Tinha visto colegas homens serem promovidos com base em planos que ela havia escrito. Ela se lembrava claramente de um coronel branco sorrindo para ela durante uma reunião, perguntando: "Você realmente acha que pode liderar uma unidade de operações especiais composta apenas por homens?" Ela não respondeu, mas 3 anos depois, quando aquele mesmo homem teve que assinar seus documentos de promoção, ele não estava mais sorrindo. Do lado de fora da lanchonete, o carro da polícia ainda não havia se movido. A luz da rua iluminava metade da placa. O resto estava escondido pela sombra. Olivia não precisava olhar novamente para saber que aqueles olhos ainda estavam fixos nela. Não por curiosidade, nem mesmo por suspeita. Mas daquela maneira perscrutadora, o mundo sempre observava pessoas como ela, esperando para captar algo, questionar algo, avaliar algo, como se existir nunca fosse suficiente. Lá dentro, o ar continuava quente. Camille servia café em outra mesa, com o mesmo sorriso gentil e constante. Em outro canto, um homem terminava uma ligação e olhou para Olivia, como se estivesse tentando associar o rosto dela a algo que já tivesse visto antes. Talvez nas notícias, talvez em um relatório de defesa, talvez em nada. Às vezes, a atenção começava simplesmente porque você aparecia no lugar errado, na hora errada, com um tom de pele que alguém não esperava. Olivia não culpava os olhos que a olhavam, mas lembrava-se claramente do que esses olhares podiam levar. Em Fort El Paso, um soldado subalterno disse-lhe uma vez diretamente: "Nunca trabalhei sob o comando de uma mulher negra, e, honestamente, acho que não vou aceitar ordens." Bem, Olivia removeu-o da unidade não para provar nada, mas para proteger a disciplina que ela havia preservado com sangue e silêncio. Não o sangue de feridas, mas o sangue derramado ao morder a língua quando o sistema escolhia a negação em vez de ouvir. Ela tomou um gole de café. O amargor se espalhou pela boca, seguido por uma respiração longa e controlada. Em outro lugar, em outro momento da vida, ela poderia ter se levantado, saído e batido na janela daquele carro de patrulha para exigir respostas. Mas não hoje. Ela não estava ali para dar lição a ninguém, nem para esclarecer sua presença. Ela simplesmente queria jantar, descansar e seguir em frente. Essa viagem não começou como uma missão. Começou como uma escolha de viver como um ser humano normal, uma rotina pela qual ela acreditava ter pago muito para manter. O vento passou pela janela da lanchonete novamente, trazendo o cheiro de asfalto úmido e das folhas caídas do início do outono. Olivia colocou a xícara na mesa e olhou para a janela mais uma vez. Kessler ainda estava lá, com o olhar desviado, mas sua presença continuava a mesma. Darren Fisk estava sentado no banco do passageiro, tomando um gole de uma lata de refrigerante, sorrindo para algo que ela não podia ouvir,
mas podia sentir o suficiente para saber que essa história ainda não tinha acabado. Olivia inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse se recalibrando no espaço entre a memória e o presente. Ela não usava nenhuma armadura, exceto o uniforme nas costas e a determinação forjada por entrar em salas onde ninguém queria entrar. Mas isso era o suficiente. Alguém que havia vivido à beira da vida e da morte não se abalava facilmente sob o peso de um olhar desdenhoso. O que mais a esgotava não era a ameaça em si, mas o fato de que essa sociedade a fazia provar repetidamente que ela merecia paz. O vento do estacionamento varria a rua estreita, trazendo um traço de frio, como se a noite estivesse sussurrando algo que ninguém estava pronto para ouvir. Olivia saiu da lanchonete de Camille com um movimento simples, mas firme. A porta de vidro se fechou atrás dela, a luz amarela quente desaparecendo no passado, deixando à sua frente um trecho escuro, onde cada passo ecoava suavemente contra o asfalto úmido. Seu SUV estava estacionado no canto mais distante, meio escondido sob a sombra de uma árvore, bem em frente à viatura da polícia de Maple Ridge. A distância entre eles não era mais do que 20 passos, mas com o frio do sul começando a se instalar, parecia mais longa do que deveria. A luz da rua do outro lado do estacionamento lançava um brilho oblíquo, dividindo a calçada em duas metades distintas, clara e escura. A cada passo que Olivia dava em direção ao seu veículo, o peso de ser observada por trás do para-brisa se tornava cada vez mais palpável. Quando sua mão alcançou o bolso da jaqueta para pegar as chaves, uma ordem brusca soou atrás dela, tensionando o ar como uma corda esticada. "Pare! Não toque no veículo!" Uma lanterna se acendeu, um feixe de luz branca e fria atingiu os olhos de Olivia, fazendo-a piscar não apenas pelo brilho, mas pela maneira como despertou uma memória enterrada sob anos de poeira e zonas de guerra. Mesmo assim, Olivia não recuou. Ela se virou lentamente, com as mãos ao lado do corpo, cada movimento deliberado, como alguém com longa prática na arte de ser vista através de uma mira. Wade Kessler estava diante dela, com ombros largos e queixo quadrado em um rosto difícil de ler, algo entre zombaria e suspeita. Sua mão direita segurava a lanterna, enquanto a esquerda pairava perto do coldre, como se ele não tivesse decidido se aquela era uma situação para conversa ou para usar a força. "Bela roupa", disse ele, arrastando as palavras, os olhos passando pelas medalhas no peito dela. "Essas vêm com a jaqueta? Comprou online? Esse cosplay é um pouco exagerado." O espaço entre eles se solidificou. Olivia não se moveu, não franziu a testa, não recuou. Simplesmente levantou a mão esquerda, firme, mas sem brusquidão, como alguém que passou anos sendo confundido com alguém inferior. Sua voz era baixa, firme e sem tremor. "Sou a Tenente-General Olivia Monroe, do Exército dos Estados Unidos." Ela fez uma pausa, deixando cada palavra soar onde deveria. "Minha identificação está no bolso esquerdo deste casaco." Kessler fez uma pausa de meio segundo, sua expressão mudando de um sorriso sarcástico para algo parecido com incerteza, depois se fixando em um sorriso irônico. Atrás dele, Darren Fisk caminhou para a frente com as mãos nos bolsos do paletó, seu andar casual como um homem saindo de um teatro. Ele olhou para Olivia, depois para Kessler, levantando uma sobrancelha. "Uma general, hein? Parece importante." "Tem um crachá que diz isso?" Olivia assentiu uma vez, sem dizer mais nada. Sua mão tocou a borda do bolso, tirando uma carteira de couro desgastada, amaciada pelo tempo. Ela a abriu com 2 dedos, virando para dentro, onde uma identificação militar estava bem encaixada em sua moldura de plástico. Foto, nome, patente, número de série. Claro, limpo, inconfundível. Kessler se aproximou o suficiente para dar uma olhada. Seu maxilar se contraiu levemente, mas sua boca permaneceu curvada em um sorriso frio. "Pode ser falso." Isso não irritou Olivia. Ela permaneceu imóvel, os olhos fixos nos dele, enquanto algo dentro dela exalava, não de dor, mas de exaustão. Não se tratava mais de ofensa. Era o cansaço de ter que reviver uma batalha que já deveria ter acabado há muito tempo. Ela havia mostrado aquela identificação muitas vezes, repetido seu nome e patente muitas vezes, apenas para ganhar o direito de estar onde já havia derramado sangue. "Você não precisa gostar da imagem que eu apresento, mas fatos são fatos", disse ela, sua voz firme e aguda como um apito em um campo de treinamento.
E você acabou de apontar uma luz no rosto de um oficial sênior do Exército dos Estados Unidos sem motivo. Uma pausa se estendeu entre eles, quebrada apenas pelo zumbido suave do motor do carro de patrulha ao lado deles. Fisk se virou, coçando o queixo, como se estivesse tentando esconder o desconforto. Kessler permaneceu imóvel, com o rosto esculpido em gelo, rígido, frio, hostil. Do outro lado do estacionamento, a porta da lanchonete se abriu. Camille deu meio passo para fora, com o rosto tenso de preocupação ao ver Olivia ladeada pelos dois policiais. Ela deu alguns passos à frente, os lábios entreabertos para falar, mas Kessler virou a cabeça bruscamente, levantando a mão para impedi-la. Volte para dentro, senhora. Isso não é da sua conta. Camille congelou, os olhos voltados para Olivia com uma mensagem não dita. Estou observando. Não ficarei calada se isso passar dos limites. Olivia captou seu olhar e acenou levemente com a cabeça. Ela se virou para Kessler. Sua postura estava inalterada, seu olhar firme. A noite em Maple Ridge havia ficado mais fria, mas seu peito permanecia quente, não por raiva, mas pela determinação temperada ao longo de uma vida. Alguém que havia sobrevivido a lugares onde ninguém ousava entrar, não recuava só porque alguém fazia as perguntas erradas. O que mais doía não era a ameaça. Era o fato de que, mesmo quando escolhia o caminho da honra, do esforço e do sacrifício, ainda havia noites em que não conseguia viver como um ser humano normal. O ar no estacionamento ficou denso como névoa, não pela queda na temperatura, mas por algo invisível que se abriu no silêncio entre aqueles que estavam frente a frente. Olivia Monroe, ainda composta ao lado de seu SUV, estendeu sua carteira de identidade militar, aberta para que pudesse ser vista claramente. O nome não havia mudado. Olivia D. Monroe. Patente: Tenente General. Ramo: Exército dos Estados Unidos. O texto estava nítido, o número de identificação preciso, a assinatura do Departamento de Defesa carimbada na parte inferior em preto. Mas Wade Kessler mal olhou para os detalhes. Seus olhos deslizaram por eles com indiferença treinada, voltando-se para Olivia com um olhar forjado pelo desdém. Um olhar tão arraigado quanto a sujeira velha no cano de uma arma deixada por muito tempo sem cuidados. Rançoso, endurecido, enraizado. Não parece ninguém que eu já tenha conhecido, disse ele, cada palavra saindo lentamente, o olhar fixo no uniforme. Definitivamente falso. Não precisava de explicações. A razão estava na forma do corpo de Olivia, sua pele morena, o rosto de uma mulher com mais de 50 anos e os olhos moldados pela experiência. Um mundo como o dele nunca teve espaço para ela. Kessler não precisava de fundamentos legais, apenas de uma sensação que não combinava com sua imagem de poder. E em sua mente, o poder não usava cachos naturais, não falava com uma cadência suave do sul e certamente não vinha vestido como uma mulher negra com 3 estrelas nos ombros. Darren Fisk estava parado perto, de braços cruzados, inclinando-se ligeiramente para olhar para a identidade como se fosse um cardápio de delivery. Ele riu, quase sem fazer barulho. Provavelmente imprimiram isso na garagem de alguém, murmurou. Os golpistas são espertos hoje em dia. Olivia não retirou a mão. Ela não recuou nem falou no tom que eles provavelmente esperavam. Ela permaneceu imóvel, com o olhar fixo, com uma calma tão desconcertante que silenciou o momento, não porque ela não tivesse emoção, mas porque sua raiva há muito havia sido transformada em uma arma silenciosa. Ela olhou diretamente para Kessler. Você pode verificar com Fort Bragg, disse ela com voz baixa, clara e firme. Ou entrar em contato diretamente com o Departamento de Defesa. O número interno está no arquivo que acabei de lhe entregar. Kessler balançou a cabeça e deu um passo à frente, a lanterna agora apontada para baixo, mas sua mão se moveu em direção ao cinto. Sua postura mudou para a de alguém que via o confronto não como um dever, mas como um esporte. Uma abordagem não adequada para um oficial de alto escalão, mas para um fugitivo. Não, disse ele com a boca apertada. Se parece falso, é falso. E se você fosse um general, não estaria aqui fora declarando isso dessa maneira. Fisk bufou atrás dele. Olivia falou novamente, usando a mesma voz que havia mantido as audiências do Congresso no Pentágono. Solicito que você interrompa essa ação e prossiga com a verificação através do protocolo adequado. Se necessário, entrarei em contato diretamente com meu comandante em Fort Bragg. Mas ela não recebeu nenhuma ligação. Em vez disso, ouviu-se o som distinto de algemas sendo abertas. Já chega, disse Kessler.
com um tom de voz repentinamente agudo e vazio. Você está se passando por uma oficial militar e se recusando a obedecer. Estamos autorizados a detê-la para interrogatório. Antes que Olivia pudesse responder, seus braços foram puxados para trás. A carteira bateu no asfalto molhado com um baque suave, caindo de cara para baixo em uma poça. O clique das algemas de metal ecoou pela noite, nítido como o martelo de um veredicto unilateral. A mulher que antes estava ereta como uma montanha, agora se encontrava curvada sobre o capô frio do carro, com as costas contra o aço, a cabeça virada para o lado e os olhos ainda abertos. O silêncio se intensificou até que parecia que até o ar ao redor deles havia parado de se mover. Em seu ombro, a insígnia de 3 estrelas ainda brilhava sob a luz amarela da rua, mas seu brilho não significava nada para homens que só viam pele, e acreditavam que um título se tornava mais legítimo quando pronunciado por um rosto branco com um tom mais frio. Olivia poderia ter derrubado os dois em segundos. Essa era a parte que eles não sabiam. Com treinamento de combate de elite e experiência de campo que lhe renderam o respeito dos soldados mais durões, ela poderia ter revertido o aperto de Kessler antes mesmo que ele prendesse as algemas. Mas, naquela noite, ela não se apressou. Ela tinha tempo, e se ninguém em Maple Ridge jamais havia ensinado a esses homens que usar a lei para humilhar não fazia parte de seu dever, então talvez, apenas talvez, aquela fosse a noite para começar. Em meio ao vento assobiando pelos telhados de zinco e ao som frio das algemas ecoando como uma pontuação de aço, a porta da lanchonete de Camille se abriu novamente. Desta vez não apenas uma, mas várias ao mesmo tempo. Uma onda de clientes saiu, alguns abandonando refeições pela metade, outros ainda segurando os garfos, todos olhando em silêncio e confusão para a cena que se desenrolava no estacionamento. Olhos se encontraram, depois se voltaram para Olivia, encurralada contra o capô do carro, como uma obra de arte em uma galeria ao ar livre da injustiça, imóvel, exposta e negada. Camille foi a primeira a correr para a frente. Seu avental ainda estava manchado de molho, suas mãos ainda cheiravam a fogão, mas seus olhos brilhavam intensamente, iluminados pelo tipo de instinto que só as mulheres possuem quando testemunham algo errado sendo feito a alguém forçado sob o peso da chamada justiça. Ela se colocou entre Olivia e Kessler, com os braços estendidos como asas, tentando conter uma tempestade. "Pare com isso, Wade. Ela não fez nada." A voz de Camille ressoou no ar com indignação crua e sem filtros. Não esgotada, não autorizada, mas simplesmente humana. Mas Kessler não recuou. Ele empurrou o braço dela para o lado, parte por frustração, parte por medo disfarçado de autoridade. Darren Fisk deu um passo à frente, gentil mas firme, afastando Camille, como alguém que tira uma pequena perturbação de uma cena ordeira. Eles não precisavam se coordenar. Estavam acostumados a que o silêncio fosse suficiente para afastar aqueles sem poder. Camille se soltou, com os olhos agora vermelhos, a voz falhando enquanto gritava: "Ela é uma soldado! Você não vê isso? Uma soldado de verdade! Ela não fez nada! Você não tem o direito de tratá-la assim!" Mas suas palavras pareciam se dissolver em um vácuo criado para filtrar a rebeldia. Os 2 policiais não disseram nada. Eles apenas se moveram, e foi essa suavidade de ação que mais assustou. Isso mostrava que não era a primeira vez que faziam isso. Então, vindo de trás da cozinha da lanchonete, um menino negro com não mais de 8 anos deu um passo à frente, com suas roupas de cozinha manchadas, suas sandálias de borracha rangendo suavemente no chão de azulejos enquanto se aproximava da porta. Seus olhos redondos fixaram-se na cena diante dele. A mulher em uniforme bem passado, com o rosto pressionado contra o carro, os pulsos algemados atrás das costas. Ele congelou na porta, sua mão pequena agarrando a barra do avental da mãe. Ela, a cozinheira, agora também congelada em silêncio horrorizado. A voz do menino quebrou a quietude, pequena, mas aguda o suficiente para perfurar os ouvidos de todos os adultos no local. "Soldados também são presos, mãe? E o papai?" A mulher atrás dele abaixou a cabeça. Ela não podia responder porque seu marido, o pai do menino, também era soldado mais branco. E nunca tinha sido parado à noite, nunca tinha tido uma lanterna apontada para o rosto para provar que era real. Nunca tinha precisado justificar o distintivo no peito. A pergunta do menino atingiu o asfalto molhado como uma pedra pesada, tornando o silêncio repentinamente tenso, sufocante. Ninguém falou. A multidão que havia saído para olhar mudou o olhar. Alguns baixaram os olhos, outros apertaram os lábios.
Aquela pergunta não era apenas para a mãe. Era para todos que estavam ali, observando, mas sem saber ao certo qual era a sua posição. Olivia ainda estava presa ao carro, mas agora seus olhos se voltaram. Ela olhou diretamente para o menino e, pela primeira vez naquela noite, seu olhar se suavizou, não com a dureza de um comandante, mas com o calor de alguém que havia caminhado com dificuldade pela lama para proteger crianças muito novas para saber o que era a guerra. Ela não falou, mas seu olhar continha uma promessa silenciosa. Você não está errado. E eu não vou deixar isso acabar como todas as outras vezes. Uma brisa soprou pelo estacionamento novamente. Ninguém se moveu. Até Kessler e Fisk, por um breve momento, pareceram perceber que não estavam mais na zona segura do poder, mas entrando em um espaço onde finalmente estavam sendo vistos como realmente eram. A pesada porta de metal se fechou atrás de Olivia com um som tão agudo quanto uma lâmina arrastada sobre aço frio. À sua frente, havia uma pequena sala, mal iluminada por uma lâmpada fluorescente amarela, que parecia drenar a cor de tudo ao seu redor. Uma parede de concreto nua ficava do outro lado, inexpressiva e fria. Um arranhão na superfície da mesa aparafusada se estendia para fora como uma ferida antiga que nunca havia fechado completamente. Olivia sentou-se, ombros retos, olhos para frente, como se estivesse diante de uma sala cheia de rostos severos, em uma audiência a portas fechadas em Washington. Não era uma performance, não era desafio. Era como ela havia vivido por mais de 30 anos de uniforme, ereta, precisa, pronta. Marcas vermelhas ainda circundavam seus pulsos, onde antes estavam as algemas. A pele ardia, mas seu olhar não vacilou. Quem já viu a guerra sabe que algumas feridas não sangram, mas ainda doem profundamente. A cela despertou memórias mais antigas do que qualquer campo de batalha pelo qual Olivia já havia passado. Um fogo cruzado em Kandahar. Ouviu balas cortando o vento quente e a fumaça misturada com gritos abafados. Mas naqueles lugares perigosos, ela ainda sentia seu valor, porque mesmo que nem todos estivessem com ela, pelo menos o inimigo não usava a mesma bandeira. Aqui, nesta sala sem armas, o que mais a impressionou foi como o desrespeito podia usar um distintivo e como a humilhação não precisava gritar para deixar você sem fôlego. Anos atrás, como coronel, ela entrou em uma reunião de emergência no Pentágono para apresentar atrasos na distribuição de equipamentos para as tropas da linha de frente. Os mais afetados eram, sem surpresa, soldados negros. Não era uma coincidência, era uma desigualdade cuidadosamente escondida sob centenas de planilhas sanitizadas. Quando ela disse isso em voz alta, a sala ficou em silêncio. Um brigadeiro general de cabelos claros e olhos azuis gelados disse secamente: "Você precisa lembrar seu lugar, Monroe. Estamos lhe dando um lugar, não abuse." Mas ela nunca abusou, apenas manteve sua posição. Ao sair da reunião, ela entendeu que a verdadeira mudança não vem de memorandos, mas de jovens dispostos a sentar, observar e lembrar como o sistema se trai. Esta noite não foi diferente. Maple Ridge, por menor que fosse, era um pedaço da mesma América que ela jurara proteger. Ela não pegou o celular quando foi presa, não exibiu seu privilégio militar, não ligou para ninguém que pudesse mudar o rumo da situação em 10 minutos. Ela queria ver até onde eles iriam quando pensassem que ninguém estava observando. A melhor maneira de conhecer uma pessoa é deixá-la acreditar que tem poder. O que Kessler e Fisk fizeram esta noite foi um teste de integridade para homens que usavam distintivos, e eles falharam na primeira questão. Mas o que pesava mais para Olivia era o que viria a seguir. 2304. Em menos de 2 horas, uma reunião estratégica em Fort Bragg aconteceria sem ela. Uma reunião em que seu papel não era simbólico, mas crucial. Sua ausência poderia comprometer um plano que moldava as estruturas de implantação regional, parte de uma longa reforma para modernizar as unidades militares interagências. Sem sua contribuição, as coisas ficariam instáveis e as pessoas perguntariam o porquê. Se ela deixasse isso passar como um insulto pessoal, homens como Kessler continuariam, usando seus distintivos como se não tivessem acabado de manchar a honra de outra pessoa. Mas Olivia não deixou as coisas passarem. Ela nunca deixou. Nem em operações no exterior, nem em salas de reunião cheias de ameaças veladas e, certamente, nem em uma cidade como Maple Ridge. Ela não estava sentada ali esperando ser liberada. Ela estava se lembrando, analisando e se preparando. Feridas antigas lhe ensinaram que a justiça não vem das multidões,
Ela vem de uma pessoa disposta a permanecer firme, mesmo quando o mundo a arrasta pela dúvida. Um som fraco ecoou do lado de fora. O rosto estava obscurecido, mas o andar, o som das botas no chão, ela reconheceu imediatamente. Olivia inclinou ligeiramente a cabeça, os olhos aguçando-se em um olhar silencioso e expectante. O jogo havia começado. E desta vez, se alguém fosse reescrever as regras, seria a mulher sentada ereta em uma sala fria, com 3 estrelas no ombro e um coração que nunca se curvou. A porta de aço se abriu com um empurrão firme o suficiente para ecoar pela sala, uma mudança no ar como um aviso. Olivia estava acostumada a mudanças sutis na pressão. Ela havia passado por centenas de salas de conferência, celas, postos militares, onde até mesmo a brisa podia sinalizar a chegada de alguém importante ou uma tempestade se formando fora de vista. Os passos no chão de concreto tinham a cadência de alguém treinado, talvez um ex-militar, ainda fingindo não ser. Ela não se moveu. Seus olhos permaneceram fixos na parede descascada à sua frente, mas o foco mudou de uma rachadura escura no canto para a figura que parou na mesa. Um aftershave barato misturado com um suor familiar enchia o ar. Um pequeno som se seguiu, o baque de uma pasta de arquivo pousando no metal frio. O homem se inclinou e, sob a luz fluorescente piscante acima, ela percebeu uma cicatriz fina que se estendia da parte inferior da orelha direita até o sulco da clavícula, aninhada entre linhas musculares irregulares. Ela reconheceu imediatamente. Estava listado no arquivo pessoal de Wade Kessler, um ex-sargento demitido do programa multirracial de ética em combate em Fort Missouri. Na época, Olivia nunca o conhecera pessoalmente, mas revisara os critérios de desqualificação e ajudara a redigir a estrutura ética para avaliações de reação em simulações de forças conjuntas. Ela leu cada linha do relatório de Kessler. Resposta tardia quando um soldado negro estava em perigo simulado, priorização do resgate de soldados brancos e 3 casos documentados de comentários abertamente preconceituosos. Não houve violência, mas um padrão considerado incompatível com qualquer unidade integrada. Ela não removeu o nome dele por emoção, mas por princípio. Ninguém a forçou. Ela escolheu porque nenhum campo de batalha deveria ser liderado por alguém cujo preconceito pudesse decidir quem vivia e quem morria. Na época, ela não era general, apenas major, frequentemente chamada para reuniões a portas fechadas para apresentar os argumentos de por que a ética não era teoria, mas sim uma armadura. Quando os primeiros rascunhos da política de equidade militar começaram a circular, ela estava entre os poucos que ousaram dizer o que os oficiais de patente superior evitavam. Se não podemos ser justos com nossos soldados, o que exatamente estamos preparando para exportar para o campo de batalha? Tudo o que Olivia havia feito, desde noites em claro escrevendo resumos de políticas até defender um jovem soldado negro injustamente punido por não ter reagido adequadamente sob pressão, tinha um único objetivo. Ninguém deveria ser deixado para trás por ter nascido com a cor errada para as expectativas do recrutador. E agora, o homem que ela uma vez impediu de entrar na Casa da Honra estava diante dela, com um arquivo na mão, um crachá no peito e os olhos semicerrados em dúvida. Kessler, ao que parecia, não a reconheceu. Seus olhos passaram do nome no documento para a placa dentro da pasta. Então, ele olhou para cima e sorriu. "Tenho que admitir, você se comprometeu com esse papel", disse ele, em voz baixa, os lábios curvados em uma provocação. Uniformes justos, maneirismos perfeitos, até mesmo aquela confiança silenciosa. Ele assentiu como se admirasse a habilidade de um vigarista. "Eu já conhecia você, quando ainda era soldado." Uma garota tentou entrar sorrateiramente em uma reunião com estrelas falsas também. Olivia não interrompeu. Ela deixou ele falar, não porque não tivesse nada a dizer, mas porque sabia que cada frase que ele proferia era uma confissão. A cicatriz sob o colarinho dele era um fio, e agora ela estava puxando-o. Ele não precisava se lembrar dela. Ela se lembrava dele. Kessler continuou lendo, sem saber que a mulher à sua frente havia ajudado a reformular as proteções para tropas minoritárias. Havia se levantado diante de 25 generais e declarado: "A honra não pode vestir um uniforme se não tem coluna vertebral." Quando ele finalmente saiu da sala, não disse mais nada. A porta de aço se fechou atrás dele, deixando o espaço mais frio do que antes. Mas Olivia não se moveu.
Seus olhos permaneceram fixos no espaço onde a cicatriz dele havia desaparecido sob a gola. A memória não era um fardo para ela. Era uma prova. E Kessler acabara de lembrá-la de que aquilo contra o qual ela lutava nunca havia desaparecido. Apenas mudara de forma. Olivia permaneceu sentada. Sua postura era perfeitamente ereta, como se não estivesse em uma cela, mas simplesmente esperando sua vez de falar diante de um conselho de altos escalões. A porta se abriu mais uma vez e a luz do corredor invadiu o ambiente, delineando as feições do homem que entrou. Cabelos grisalhos, testa larga e os olhos perscrutadores de alguém que já ouvira todas as desculpas imagináveis e não acreditava mais em nada sem provas. O chefe de polícia Luther Grimes tinha mais de 30 anos de carreira. Ele já havia negociado com suspeitos armados, enfrentado sequestros e gritado ordens para novatos na frente de prefeitos. Mas quando recebeu a ligação de Kessler, breve, vaga e terminando com um nome que ele não reconhecia, Olivia Monroe, seus instintos experientes começaram a corroer sua certeza. Grimes fechou o telefone e se levantou da cadeira. E quando entrou na sala de detenção, o primeiro olhar que Olivia lhe lançou o gelou até os ossos. Ela não havia se movido. As marcas vermelhas das algemas ainda eram visíveis em seus pulsos, mas sua postura permanecia perfeitamente composta. A luz do teto lançava um brilho prateado pálido sobre suas feições, nítidas, calmas e impassíveis, como se ela tivesse acabado de sair de uma sala de guerra, não de uma cela de prisão. Sua coluna era reta, seu olhar firme como um mastro, e era exatamente por isso que a sala parecia estar encolhendo a cada segundo. Grimes já tinha visto inúmeras pessoas sob custódia, algumas furiosas, outras em lágrimas, até mesmo criminosos endurecidos que o encaravam com desafio. Mas nunca tinha visto olhos como os de Olivia, diretos, profundos e brilhantes como aço temperado. Não havia súplica, nem ameaça, apenas presença, imponente o suficiente para desmontar todas as suposições que ele tinha construído sobre quem estava sentada à sua frente. Grimes apertou ligeiramente os olhos, um gesto involuntário que traiu seu instinto. Algo estava errado. A maneira como Olivia segurava o queixo, controlava a respiração e direcionava o olhar precisamente para a testa dele. Parecia que ela estava lendo o arquivo dele, e não o contrário. Ele pegou o arquivo que Kessler havia deixado. Nome, data de nascimento, dados profissionais, linhas rígidas digitadas. Mas agora todos os caracteres na página ficavam borrados sob o peso da mulher sentada à sua frente. Ele sabia o que precisava ser feito e que precisava ser feito agora. "Seu nome?" perguntou ele, mas a autoridade em sua voz, que antes era suficiente para silenciar novatos, estava notavelmente ausente. Olivia não respondeu. Ela sabia que ele já sabia. Em vez disso, ela tirou um pequeno telefone do bolso. A tela se iluminou com um único nome: Langston Pentágono. A mão de Grimes tremeu ao pegar o aparelho. Seu estômago se contraiu. Langston. A vice-secretária de defesa, Valerie Langston. A mulher que uma vez fez todo o Pentágono parar no meio de uma reunião, cuja palavra podia lançar jatos em 12 minutos, cuja voz, uma vez ao vivo, nunca era interrompida por âncoras de noticiários, nem mesmo na CNN. Um toque. 2. No terceiro, a voz dela cortou como uma transmissão de um sistema de alto-falantes graves. Langston falando. Grimes respirou fundo. Sua voz saiu da garganta como se tivesse que subir de uma caverna profunda. Secretária adjunta, aqui é Luther Grimes, chefe de polícia de Maple Ridge. Estamos detendo alguém chamada Olivia Monroe, de acordo com a documentação. Langston o interrompeu, seu tom ficando frio como uma lâmina. Quem está detendo a tenente-general Olivia Monroe? Gotas de suor começaram a se formar na testa de Grimes. Seu sangue gelou. Atrás dele, Kessler congelou, seus lábios perdendo a cor. Fisk, ainda segurando seu café, sentiu seus dedos se curvarem com força ao redor do copo de papel, como se estivesse segurando algo prestes a se quebrar. Grimes abriu a boca, procurando uma maneira de dizer, mas Langston não lhe deu chance. Repito, quem está detendo a tenente-general Monroe? Sua voz ecoou pela sala como um tiro de pistola. Não era alta, não era raivosa, mas era inequívoca e inegociável. Ela não esperou por uma resposta. A ordem seguiu, nítida e decisiva, como uma lâmina saindo da bainha. Solte-a imediatamente. Se não receber confirmação em 3 minutos, Fort Bragg será mobilizado.
O gabinete do governador está de prontidão. Quero toda a vigilância interna e a transcrição completa enviadas ao comando central antes da meia-noite. Ninguém na sala se moveu. O que os paralisava não era o volume, mas o poder institucional bruto. Não o tipo exercido com armas ou ameaças, mas o tipo incorporado em um sistema criado para executar a justiça e que acabara de ser despertado por um único nome. Grimes empalideceu. Ele colocou o telefone na mesa como se tivesse levado um choque elétrico. Sua mão procurou a chave no cinto, agora molhada de suor. Cada passo que dava parecia 2 vezes mais pesado que seu corpo, como se a gravidade na sala tivesse mudado. Quando a chave girou completamente e a algema se abriu, o som ressoou como o primeiro estrondo de um trovão antes que toda a ordem das coisas começasse a se reiniciar. Olivia levantou-se lentamente, deliberadamente, mas sem hesitar. Ela não se levantou como alguém que havia sido libertada. Levantou-se como alguém que estava recuperando um lugar que sempre lhe pertencera. Sem luta, sem gritos, apenas a certeza silenciosa de alguém retomando o comando que lhe era devido. Cada passo fazia os ladrilhos antigos rangerem, não sob seu peso físico, mas sob a pressão de um símbolo que não estava mais disposto a ser esquecido. Atrás de Grimes, 2 homens estavam de pé, sem fôlego. Wade Kessler engoliu em seco, mas sua garganta estava seca como areia, sua mente girando em uma tempestade silenciosa. O nome Olivia Monroe não era mais apenas uma assinatura vaga em um documento. Era uma montanha, que ele ouvira mencionar em seminários de treinamento, que aparecera nas telas de notícias militares que ele antes passara com indiferença. Tenente-General. 3 estrelas de prata que agora brilhavam diante de seus olhos, em carne e osso, em silêncio, em um olhar tão penetrante que fez sua palma suar. Darren Fisk, ainda segurando seu café frio, sentiu seus dedos começarem a tremer. O copo frágil se dobrou em sua mão como se fosse feito de arrependimento fino como papel. Ele não ousou olhar nos olhos de Olivia. Seu peito se apertou, sua respiração ficou curta, como se a própria sala estivesse encolhendo. Eles pensavam que estavam no controle. A luz de neon acima deles representava sua autoridade. Agora tudo havia se invertido. A sala ainda tinha 4 paredes, mas por dentro havia se transformado em um tribunal sem banco. E eles, os acusadores de poucas horas atrás, agora estavam sendo julgados pelo peso da verdade. Kessler deu meio passo para trás. O suor escorria pela nuca e descia pela espinha, atingindo a borda do cinto de serviço como um aviso silencioso. Ele não era mais aquele que interrogava, era aquele que havia sido desmascarado. Cada sorriso sarcástico, cada comentário desdenhoso voltava agora como lâminas cortando a ilusão da carreira a qual ele antes se agarrava. Fisk lutava para se manter em pé, mas seus joelhos o traíram. Seus olhos se moviam rapidamente como uma criança deixada sozinha em um campo de treinamento. Ele havia zombado do uniforme de Olivia, e agora entendia que o uniforme dela havia comandado missões que ele nem mesmo teria permissão para guardar. O silêncio reinava, mas cada célula de seus corpos gritava a mesma coisa. Cometemos um erro catastrófico. Em um instante, os olhos de Kessler captaram o brilho da estrela prateada no ombro de Olivia. Sua mão começou a tremer, não pelo frio, mas pela percepção de que havia tocado um símbolo que nunca deveria questionar e que agora pagaria por isso. As algemas caíram. Olivia se levantou. Nenhum som ecoou, exceto o clique fraco do metal sendo destrancado. Mas toda a sala parecia ter se movido, não por causa de qualquer movimento repentino, mas porque uma força havia começado a surgir, silenciosa e imparável, como a superfície do mar inchando antes da onda quebrar. Ela ajustou o uniforme com movimentos precisos e treinados, tão nítidos que poderiam fazer qualquer soldado experiente parar e observar em silêncio respeitoso. Seus dedos pararam brevemente na estrela prateada no ombro, não para exibi-la, mas como se para fixar sua vontade no lugar. Olivia virou-se para Grimes, depois desviou o olhar para Kessler e Fisk, os 2 homens que haviam insultado, detido e descartado sua própria existência com todo o peso do preconceito herdado. Ela não levantou a voz. Não precisava de fúria para comandar o espaço, porque, a partir daquele momento, todos os olhos na sala já pertenciam a ela. Isso, disse ela com a voz calma, mas afiada como uma lâmina pressionada contra o peito. Não foi um erro, foi uma escolha. Ninguém se moveu. Apenas os lábios de Fisk se apertaram ligeiramente, e a veia na têmpora de Kessler pulsava em um ritmo visível.
Vocês escolheram não me ver, ela continuou, cada palavra cortando a estrutura revestida de açúcar da arrogância deles. Porque, na mente de vocês, o poder tem um rosto diferente, uma voz diferente, uma forma que vocês estão acostumados a respeitar. Cada frase descascava mais uma camada da camuflagem que eles usavam há anos. Ninguém interrompeu. Ninguém se opôs. Não havia mais nada a defender. Grimes baixou o olhar. O homem que pensava entender o poder agora se via reaprendendo sua lição mais básica. A diferença entre aparência e verdade. E Kessler, que antes fazia as perguntas, agora estava desnudado pelo olhar de uma mulher que via através de cada fibra de sua autoridade emprestada. Olivia deu um passo à frente em direção à mesa. Pegou seu boné, bordado com o emblema de um general de 3 estrelas. Quando o colocou na cabeça, o ar na sala se recalibrou. Não havia mais dúvidas, apenas silêncio e o peso do que havia sido negado por muito tempo, agora erguendo-se em sua forma correta. Ela caminhou lentamente em direção à porta. Mas antes de sair, parou. Seus olhos se voltaram mais uma vez para os 2 homens que ousaram questioná-la, como se fosse uma fraude. Honra, disse ela, não é concedida àqueles que acham que a merecem. Ela só reside onde um povo entende a quem serve. Sua mão repousou na maçaneta da porta, mas suas últimas palavras permaneceram como gelo em uma janela. E se, mesmo agora, vocês ainda acreditam que a cor da pele mede a lealdade, então temo que tenham ficado do lado errado da linha por muito tempo. A porta se abriu. A luz do corredor invadiu o ambiente. Não o brilho artificial das lâmpadas do teto, mas a iluminação que surge quando a verdade sai por uma porta pesada. Grimes permaneceu onde estava. Sua respiração estava pesada, como se tivesse acabado de sair de um tribunal sem perceber que estava sendo julgado. Quanto a Kessler e Fisk, eles ainda não conseguiam falar. Suas pernas estavam grudadas no chão. Os reflexos habituais, negação, desvio, comando, foram esmagados pela gravidade da presença de Olivia. A pequena cidade de Maple Ridge não fazia barulho suficiente para quebrar o silêncio que se seguiu à sua partida. Mas todos que estavam naquela sala sabiam que uma era havia terminado e que algo havia começado com um confronto que ninguém jamais esqueceria. Olivia saiu da delegacia de polícia de Maple Ridge enquanto a névoa da manhã ainda pairava no ar. Ela não olhou para trás. Ninguém abriu a porta para ela, nem havia escolta. Quando as portas automáticas se fecharam atrás dela, não selaram apenas o fim de um confronto. Marcaram o início de um novo capítulo para a cidade, e talvez para a nação. O veículo militar que chegou para buscá-la partiu silenciosamente em direção à base. Poucas horas depois, Olivia Monroe estava em Fort Bragg, dentro do horário previsto. Ela entrou na sala de reuniões com sua análise estratégica em mãos, apresentando avaliações claras sobre zonas de conflito em potencial, projeções logísticas e recomendações para o posicionamento de forças híbridas. Ninguém na sala poderia imaginar que a mulher diante deles havia passado a noite algemada. Enquanto isso, em Maple Ridge, uma cidade onde as pessoas se cumprimentam no balcão da lanchonete e acenam na calçada, um vídeo começou a circular. Camille, dona da Camille's Diner, gravou um breve clipe de Olivia sendo imobilizada contra seu carro por Kessler. Suas mãos tremiam de raiva, mas o telefone permaneceu firme, capturando o momento em que as algemas se fecharam em torno dos pulsos de uma mulher cujo nome ela não sabia, mas sabia instintivamente que não merecia o que estava acontecendo com ela. Ninguém no restaurante naquela noite falou, exceto Camille, e o silêncio dos outros, quando colocado ao lado de sua coragem solitária, tornou o vídeo inesquecível. Na manhã seguinte, o vídeo surgiu, primeiro em uma conta pessoal, depois em um fórum militar e, em seguida, um jornalista marcou organizações de direitos humanos. Em 6 horas, virou tendência no Twitter. À tarde, CNN, MSNBC e CBS publicaram a manchete. Até mesmo a Fox News, inicialmente silenciosa, acabou exibindo a notícia em seu noticiário das 23. Tenente-General do Exército Olivia Monroe, detida injustamente em Maple Ridge. As redes sociais explodiram. O Pentágono divulgou seu primeiro tweet às 19h06. Confirmamos que a Tenente-General Olivia Monroe participou da reunião estratégica programada em Fort Bragg e está atualmente na ativa. O incidente está sob investigação. Mas, a essa altura, o fogo já havia se alastrado e ninguém conseguia controlar a fumaça.
Os protestos começaram com os veteranos. Eles seguravam fotos de Olivia em uniforme, com legendas que diziam: "Ela serviu ao país. Quem serve a ela?" Em seguida vieram associações de veteranos, militares, comunidades negras, famílias que perderam filhos na guerra. Eles não marchavam para causar tumultos, mas para obter uma resposta. Por que uma general precisa provar sua existência apenas por causa da cor da pele? De Maple Ridge a Washington, D.C., os jornais locais se manifestaram um por um. Cartazes pendurados do lado de fora das delegacias diziam: "Invisível não significa inexistente." As estações de rádio reproduziam trechos da voz do vice-secretário Langston, resoluta, ressoando como o som de uma nação despertando de sua ilusão de igualdade. Em Maple Ridge, a pressão se intensificava contra cada tijolo da delegacia. Repórteres acamparam no portão. Representantes estaduais solicitaram audiências. Um comitê independente foi formado para analisar as denúncias internas, e a cada hora que passava, o ciclo de notícias enterrava Kessler e Fisk ainda mais profundamente em um holofote para o qual nunca foram treinados para suportar: o brilho da verdade. Por trás de todas as manchetes virais e slogans de protesto, os Estados Unidos começaram a se olhar no espelho, e o que viram não era apenas o rosto de Olivia Monroe, mas os rostos de centenas, milhares de pessoas que já haviam sido paradas, algemadas, duvidadas porque não se encaixavam na imagem da autoridade. Se um sistema não é consertado por dentro, ele entra em colapso por fora. Era isso que pessoas como Olivia vinham alertando há anos, não em teoria, mas em ação. Mas somente quando um general de 3 estrelas foi tratado como um impostor, no escuro, é que os Estados Unidos pararam o tempo suficiente para refletir. De volta ao Camille's, a jovem dona da lanchonete continuava servindo café, mas todos os clientes que entravam olhavam para ela de maneira diferente. Eles sabiam que ela tinha sido a única a se levantar, e agora ela também sabia. Ela não estava mais apenas servindo café. Era uma testemunha viva entre 2 mundos, o silêncio e a ação. Pouco depois que a onda de indignação varreu as plataformas de mídia e as ruas da cidade, Olivia começou a receber ligações de alguns dos mais prestigiados escritórios de advocacia de Washington. Alguns se ofereceram para entrar com ações judiciais contra Maple Ridge por detenção ilegal, difamação e abuso sistêmico de poder. Centenas de páginas de documentos legais foram preparadas em poucos dias. Eles falavam de vitórias jurídicas, falavam em restaurar sua reputação e olhavam nos olhos dela dizendo: "Você pode colocar toda a cidade de joelhos." Mas Olivia apenas ouvia em silêncio. Ela sabia que eles estavam certos, mas também entendia que, às vezes, a vitória não acontece nos tribunais. Ela acontece quando o coração das pessoas começa a mudar. No silêncio de uma sala de reuniões em Fort Bragg, a luz do sol penetrava pelas persianas e incidia sobre a mesa de madeira polida. À frente de Olivia não havia um arquivo jurídico, mas um documento com o título em negrito: Protocolo Espelho, Reforma Militar, integrada para resposta racial e operações. Não era algo que ela havia escrito após o incidente de Maple Ridge. Começou anos antes, quando ela ainda era coronel e liderava reformas na estratégia de pessoal no Pentágono. O Protocolo Espelho nasceu de longas conversas com jovens soldados negros, aqueles que silenciosamente questionavam se os militares realmente os viam como companheiros ou apenas ferramentas táticas. A proposta delineava uma estrutura abrangente para o retreinamento das forças policiais locais, com base em padrões militares para resposta racial, engajamento em crises e diálogo comunitário. Não se tratava apenas de um currículo. Trazia uma filosofia de que aqueles que carregam armas e símbolos da justiça devem ser treinados na disciplina da humanidade, não apenas no poder institucional. Ela assinou a proposta naquela manhã em silêncio. Sua assinatura, firme, inclinada para a direita, era um lembrete de que a ética não é apenas uma virtude, é um mandato. Em vez de colocar advogados na TV, Olivia enviou o Protocolo Espelho ao gabinete do governador, juntamente com uma breve nota manuscrita. Ela não mencionou sua dor pessoal, apenas perguntou: quantos erros deixamos sem corrigir porque achamos que eram pequenos? E quando finalmente vamos nos olhar no espelho? Fiel ao nome desta proposta e ver as rachaduras que se estendem por gerações. 3 dias depois, a resposta oficial do governador foi divulgada publicamente à imprensa. Nela,
o líder estadual se comprometeu a convocar uma cúpula especial com prefeitos, chefes de polícia e diretores de pessoal de todo o estado para testar a iniciativa Espelho. Uma nota de agradecimento ao tenente-general Monroe foi impressa em negrito e itálico. Logo depois, Camille, a mulher que gravou o vídeo decisivo, recebeu um convite da Comissão Estadual de Direitos Humanos. Ela ficou em pé no grande salão em Raleigh, onde pela primeira vez a voz da dona de uma pequena lanchonete ecoou entre altos funcionários. Seu rosto brilhava de suor, mas sua voz permaneceu firme, como o chão sólido após uma tempestade. Talvez eu não conheça a lei, disse Camille, mas sei distinguir o certo do errado quando vejo. Naquela noite, não vi um uniforme. Vi uma pessoa sendo tratada injustamente, e toda a sala ficou em silêncio. Não quero que as crianças da minha cidade cresçam com esse tipo de silêncio. A plateia se levantou em aplausos. Alguns choraram quando ela mencionou o nome de Olivia, ao descrever o olhar da mulher, sem raiva, sem gritos, mas carregando um peso que deveria ser compartilhado por todos. Camille nunca tinha feito um discurso público, mas naquele dia ela fez o que centenas de relatórios oficiais não conseguiram. Ela fez as pessoas sentirem o que significava testemunhar e escolher. Se o silêncio acontecesse mais uma vez, talvez não houvesse outra Olivia forte o suficiente para suportar o que viria a seguir. Em Maple Ridge, o departamento de polícia não era mais o mesmo. Um programa de reforma obrigatório foi promulgado. Kessler e Fisk foram suspensos indefinidamente. Um novo chefe foi trazido de Atlanta, um veterano latino, ex-militar e participante de programas de intercâmbio cultural do FBI. Pela primeira vez na história da cidade, uma declaração pública do Departamento de Polícia foi emitida em 3 idiomas: inglês, espanhol e crioulo haitiano, reconhecendo uma diversidade há muito ignorada. Mas talvez a maior mudança não tenha sido na política, mas nas conversas que agora estão sendo realizadas. Escolas locais lançaram fóruns sobre policiamento ético. Igrejas organizaram noites de oração interreligiosas pela justiça e pela unidade. Em uma entrevista meses depois, quando questionada sobre por que nunca entrou com uma ação judicial, Olivia simplesmente disse: "Quando é que a história de uma pessoa muda o sistema que pertence a uma geração?" A primeira manhã do treinamento do protocolo Espelho no Departamento de Polícia de Maple Ridge começou com um silêncio incomum. Não houve cumprimentos casuais entre os policiais, nem brincadeiras sobre os turnos. Todos estavam sentados eretos na sala de reuniões, com os olhos fixos nas palavras em negrito no slide inicial. Nem todo poder vem com ética, mas toda ética deve trazer responsabilidade. Liderando a sessão estava a capitã Marissa Calloway, uma ex-oficial do exército que havia implementado o Mirror em 3 condados de Michigan. Sua voz não precisava ser severa para impor disciplina. Seu olhar por si só era capaz de silenciar uma sala. Todos os exemplos que ela deu eram baseados na realidade, desde a morte de Eric Garner até as desculpas vazias que as câmeras corporais nunca conseguiam capturar por completo. Wade Kessler estava sentado na 3ª fila. Seu uniforme não parecia mais impecável. Seus ombros estavam caídos, não pelo peso do equipamento, mas pelas escadas que não eram mais familiares. Alguns o evitavam, outros olhavam diretamente para ele, mas sem sorrir. Às vezes, o distanciamento não está nas palavras, mas no espaço entre 2 mãos que costumavam se apertar antes de cada turno. Quando Calloway mostrou a foto de Olivia Monroe sendo imobilizada no capô do carro, a sala pareceu perder o fôlego. Kessler lutou para não abaixar a cabeça, mas um nó cresceu em seu peito. Ele tinha visto aquela foto no noticiário, mas agora, mostrada diante de seus colegas e superiores, não parecia mais vergonha. Parecia que ele estava sendo perseguido pelo seu passado. Darren Fisk, sentado ao seu lado, descansou a mão no joelho, os olhos fixos na tela, como se tentasse engolir a imagem inteira. Mas, quanto mais ele olhava, mais percebia que o olhar de Olivia não era direcionado a ele, mas a todo um sistema que permitiu que isso acontecesse sem questionamentos. O treinamento não exigia que ninguém confessasse, mas, ao final do dia, todos na sala compreenderam que o que antes era um procedimento havia se tornado um véu para a indiferença e a arrogância. Nos dias que se seguiram, o departamento de polícia tornou-se um espaço de movimento silencioso. Quadros de avisos antes cheios de horários de patrulha agora exibiam anúncios de fóruns de diálogo com a comunidade. À porta do escritório de Grimes,
antes sempre fechada, agora ficava aberta todas as segundas-feiras de manhã, com uma placa ao lado dizendo: "Pronto para ouvir". Mas a mudança mais lenta não veio de Kessler ou Fisk. Veio do próprio Luther Grimes. Ele havia sido por muito tempo a base inabalável de Maple Ridge. Por mais de 2 décadas, ele encerrou a maioria das disputas com as palavras: "Eu cuido disso", e a cidade confiava nele. Mas Olivia Monroe não era alguém com quem se pudesse lidar. Ela era um espelho que ele nunca esperava enfrentar e, quando o reflexo o encarou, ele viu cada ruga de compromisso gravada profundamente. Grimes não havia insultado Olivia. Ele não havia ordenado as algemas, mas ouviu o relatório vago de Kessler e não o verificou. Ele entrou na sala de detenção, viu a clareza nos olhos dela e sentiu que algo estava errado, mas ainda assim pegou o telefone alguns minutos tarde demais. E para um tenente-general, esses minutos representavam uma vida inteira de honra. Quando Grimes se apresentou perante o Conselho Municipal para apresentar o plano de reforma do departamento, ele afirmou em seu primeiro relatório: "Não fui eu quem agiu errado, mas não impedi, e na responsabilidade da liderança, isso é imperdoável." Foi a primeira vez que Grimes chorou em público. Ninguém aplaudiu. Ninguém gritou. Apenas Camille, sentada na última fila, inclinou a cabeça gentilmente, aceitando um pedido de desculpas que não exigia defesa. Em sessões posteriores do Mirror, Kessler começou a fazer perguntas. No início, elas eram rígidas e cautelosas. Depois, ele perguntou sobre preconceitos inconscientes, sobre como a ameaça é percebida ao encontrar uma pessoa de cor, sobre rotular um comportamento como suspeito com base apenas no instinto disfarçado de treinamento. Fisk, durante um exercício de simulação, hesitou e depois pediu desculpas ao grupo. Ele disse: "Eu achava que não tinha preconceito, mas disse muitas coisas que achava que eram piadas e tomei muitas decisões baseadas em instintos que eram apenas preconceito." De uniforme, Olivia nunca mais voltou a Maple Ridge. Ela não precisava. Mas em cada sessão de auditoria supervisionada pelo Mirror, seu nome era listado sob referência de caso, não como modelo, mas como um lembrete de que um único erro pode arruinar uma vida e corroer a confiança de toda uma comunidade. Sob a placa do Departamento de Polícia, um novo lema foi pintado: "Um distintivo é dado para proteger a dignidade, não para impor preconceitos." Camille já pensou que passaria a vida atrás do balcão de sua pequena lanchonete em Maple Ridge. Para ela, a mudança social sempre pertenceu a outro mundo, aquele com pessoas de terno atrás de grandes mesas tomando decisões que pessoas como ela só ouviam no noticiário das 19 horas. Isso foi antes de ela sair da lanchonete e gritar: "Ela não fez nada de errado." Essa frase não foi gravada com áudio nítido, mas a expressão de Camille ao dizê-la, com os olhos marejados e a voz trêmula, mas firme, foi capturada e reproduzida milhões de vezes como um símbolo. A mulher solitária no quadro, de mãos vazias, entre 2 policiais, tornou-se a prova viva de algo simples, mas profundo. A coragem nem sempre precisa de preparação, apenas do momento certo. Desde então, Camille não era mais a dona anônima da lanchonete, mas não se transformou em uma marca. Ela ainda abria o Camille's Diner às 6 da manhã todos os dias, limpando cada mesa com um pano gasto, como antes. Mas agora, as pessoas não vinham apenas para tomar café ou comer tortas de queijo. Elas vinham para ouvir a história. A história de uma noite de outono em que um soldado foi algemado por ter a pele errada e a patente errada, e uma garçonete escolheu não ficar em silêncio. Em uma tarde de fevereiro, Camille recebeu uma carta da Virginia State University. A princípio, ela pensou que fosse propaganda de um curso, mas o assunto fez seu coração disparar. Convite para a palestrante convidada: Coragem Civil e Supervisão Cívica do Poder. A carta era assinada pela professora Alicia Knox, chefe do Departamento de Sociologia e ex-presidente de um conselho comunitário em Richmond. Ela escreveu: "Acreditamos que uma voz sincera, nascida de uma ação decisiva, tem mais poder educacional do que dezenas de palestras teóricas." Camille, se você estiver disposta, teríamos a honra de tê-la como palestrante em nosso curso especial para estudantes de Direito, Jornalismo e Serviço Social. Camille levou quase uma semana para escrever uma resposta. Ela releu as 3 primeiras linhas várias vezes, depois sentou-se em silêncio perto da janela da cozinha. Lá fora, a neve caía suavemente, cobrindo os degraus por onde Olivia havia entrado em sua lanchonete, caminhando como qualquer outro cliente,
embora Camille ainda não conseguisse acreditar que a havia atendido. A primeira palestra de Camille não parecia uma palestra. Ela não usou slides, não citou estatísticas. Ficou em frente à turma vestindo seu avental bordado com Camille's Diner Esnina 1997. E começou com uma pergunta. Alguém aqui já pensou que, se ficar calado, as coisas ruins vão desaparecer? A sala ficou em silêncio. Camille falou sobre aquela noite, sobre os olhos de Olivia, sobre o menino que perguntou: "Eles vão prender meu pai também, mãe?" Sobre segurar o celular enquanto seu corpo inteiro tremia. Ela não precisava embelezar nada. Cada palavra que dizia era um pedaço da verdade, dura, mas profunda. Um estudante de jornalismo perguntou: "Você não teve medo?" Camille assentiu. "Eu tinha medo de muitas coisas, mas o que mais temia era que um dia meu filho crescesse, visse aquele vídeo e me perguntasse: 'Você estava lá, o que você fez?'" Essa resposta levou o professor Knox a reescrever o programa do curso. Pela primeira vez na história da escola, um dono de lanchonete foi nomeado conselheiro honorário de um programa de treinamento em engajamento cívico. Camille não mudou sua vida porque queria mudar o mundo. Ela fez o que seu coração lhe dizia ser certo, e a partir de então, cada passo que deu foi visto pela comunidade como uma lição viva de cidadania moral. De volta a Maple Ridge, sua lanchonete agora tinha um cantinho chamado Mesa da Escuta. Na mesa onde Olivia costumava sentar, os clientes eram convidados a deixar um bilhete. Um pedido de desculpas, um agradecimento ou algo que antes não tinham coragem de dizer, mas agora estavam prontos para expressar. Alguns deixaram mensagens para suas mães. Alguns compartilhavam histórias de empregos que lhes foram negados. Um estudante listou os nomes dos amigos negros que não defendeu quando piadas ultrapassaram os limites. Camille não leu todas, mas guardou cada uma em uma caixa de madeira com a etiqueta "Coisas que deveriam ter sido ditas antes". As manhãs de primavera em Fort Bragg traziam um tipo diferente de quietude, não uma quietude por falta de movimento, mas o tipo que sinalizava transformação. As árvores altas e desgastadas pelo tempo projetavam suas sombras sobre o campo de treinamento, outrora palco de exercícios brutais, agora testemunha de um tipo diferente de batalha: a luta para recuperar o significado da honra das linhas invisíveis traçadas pelo preconceito. A tenente-general Olivia Monroe saiu da sala de estratégia após uma reunião tensa sobre a expansão nacional do protocolo espelho. A xícara de chá preto pela metade ainda estava sobre a mesa, mas ela não olhou para trás. Em sua carreira, Olivia aprendeu a sair antes dos aplausos, pois sabia que o verdadeiro resultado não estava na ovação, mas nas mudanças silenciosas que se seguiam. Na caminhada de volta ao quartel-general, uma jovem tenente esperava à sombra de uma árvore. Seu uniforme estava impecável, luvas brancas dobradas na mão esquerda, cabelos presos de acordo com o regulamento, embora alguns fios soltos captassem o sol da manhã, dançando levemente com a brisa. Seus olhos, decididos, mas perscrutadores, encontraram os de Olivia, como se carregassem uma pergunta que esperava há muito tempo para ser feita. Olivia parou. Não foi preciso se apresentar. Ela reconheceu aquele olhar. Era o olhar de alguém comprometida em servir, mas insegura se algum dia seria vista como ela realmente era, ou apenas como uma silhueta medida pelo tom da pele e pelo gênero. Tenente-General Brianna Rhee, Brigada de Apoio Logístico, 16ª Divisão, disse ela, com voz firme e respiração ofegante de tensão. Acompanhei o caso Maple Ridge, continuou Brianna, levantando o queixo. E o protocolo espelho com respeito, senhora. Quero falar não como oficial, mas como mulher negra de uniforme. Receio que cada passo que dou, sinto que estou entrando em um palco esperando para escorregar. Um olhar cético, um comentário descuidado, é o suficiente para me fazer questionar se pertenço a este lugar. Olivia não respondeu imediatamente. Ela se aproximou e colocou a mão gentilmente no ombro de Brianna. Não como uma superiora, mas como alguém que já esteve exatamente naquele lugar, respirando o frio das salas de estratégia, onde uma vez teve que convencer um painel composto exclusivamente por homens de que o preconceito racial influenciava tudo, desde o tamanho dos capacetes até a distribuição de rações de combate. Você não está caminhando sozinha, disse Olivia, com o olhar firme como um escudo contra o vento. Você está abrindo caminho, e às vezes aqueles que abrem caminho ouvem as pedras antes que os outros vejam a estrada. Brianna abaixou a cabeça, não por medo desta vez,
mas pelo peso de uma verdade que não veio adocicada, mas real, como a poeira do campo de batalha grudada nas mangas das gerações que a precederam. Não estamos aqui para ser bem-vindas, continuou Olivia, sua voz profunda e rítmica, como a cadência de um tambor de desfile. Estamos aqui para que aqueles que vierem depois não precisem perguntar: será que eles vão me ver? Caminhamos através da dúvida com a cabeça erguida para que eles não tenham escolha a não ser ajustar sua visão. Aprender a ver as pessoas, não apenas os modelos que estão acostumados a aceitar. Brianna não disse mais nada, mas quando se afastou, seus passos haviam mudado. Deliberados, medidos, decididos. Olivia a observou desaparecer no corredor, sentindo uma onda que era ao mesmo tempo nova e familiar. Isso a lembrou do dia em que o brigadeiro-general Maynard, um homem branco, a chamou em seu escritório pela primeira vez. Não sei como eles vão te ver, Monroe, ele disse, mas quero ver como você vai fazer com que eles não consigam tirar os olhos de você. Naquele momento, ser reconhecida não pela cor da pele, mas pela sua determinação, foi algo que Olivia desejou que todas as mulheres negras uniformizadas pudessem experimentar. Naquele mesmo dia, Olivia recebeu um convite do governador da Carolina do Norte, uma reunião privada em Charlotte para discutir a ampliação do protocolo espelho em todo o estado. Quando ela entrou na sala, a primeira pessoa a se levantar foi o próprio governador, um homem branco, ex-secretário de Segurança Interna. Precisamos de você, disse ele sem rodeios, não para corrigir o passado, mas para reescrever o presente. Durante a reunião de 3 horas, Olivia não usou slides do PowerPoint. Em vez disso, colocou 3 documentos sobre a mesa. O relatório original do Mirror de Maple Ridge, uma avaliação de desempenho de Fort Bragg e uma lista de 47 policiais de outros estados que se inscreveram voluntariamente para aprender com seu sistema. Não estou propondo uma reforma através das manchetes da mídia, disse Olivia, olhando nos olhos de cada pessoa à mesa. Estou propondo uma reestruturação baseada na disciplina moral. Ao final da sessão, os assessores ainda debatiam cronogramas, orçamentos e resistência dos departamentos conservadores. Mas a governadora tinha apenas uma pergunta. Se você pudesse escolher quem ministraria este programa em todo o estado, quem seria? Olivia sorriu. Conheço uma mulher que serve café e uma vez ensinou a uma cidade inteira o que é coragem. Um mês após o depoimento de Olivia Monroe em Fort Bragg, a cidade de Maple Ridge entrou em uma primavera diferente de tudo que já havia conhecido. As magnólias floresciam ao longo da rua principal, mas os moradores não falavam mais sobre o tempo. Eles falavam sobre o futuro, e sobre algo que nunca havia sido discutido abertamente ali. Quem era digno de usar o distintivo de chefe de polícia após uma geração construída com base na familiaridade e no silêncio? No auditório da prefeitura, que antes era palco de votações com baixa participação e reuniões focadas em orçamentos para reparos nas estradas, todos os assentos das 3 fileiras estavam ocupados. Abaixo do pódio de madeira, Luther Grimes estava em um uniforme bem passado, com a gravata arrumada e o peito decorado com os distintivos que usava com orgulho após cada avaliação de desempenho. Mas hoje seu peito estava pesado, não por causa dos metais, mas pelo tipo de peso que a verdade impõe quando não pode mais ser ignorada. A luz do sol entrava pelas janelas superiores, formando uma linha de luz que dividia seu rosto, metade ainda, com o orgulho do passado, a outra marcada por uma clareza tardia. Ninguém lhe pediu para se demitir. Nenhum veredicto foi emitido, mas ele sabia que era a hora. Senhoras e senhores, começou ele, sua voz não mais o latido agudo de seus primeiros anos no comando. Eu acreditei que o silêncio diante de um pequeno erro era necessário para proteger a ordem maior. Acreditei que um telefonema de desculpas era suficiente para desfazer um par de algemas mal aplicadas. Mas o incidente envolvendo o tenente-general Monroe me ensinou o seguinte: às vezes, o silêncio é a rachadura mais profunda que um agente da lei pode criar no coração de uma comunidade. O salão ficou em silêncio. Camille, sentada na segunda fileira, apertou as mãos com força. Olivia não estava presente. Ela estava em Washington, preparando-se para uma audiência especial no Congresso. Mas ela já havia dito antes: admitir um erro não torna ninguém fraco. Torna a pessoa a primeira a fazer o que é certo. Grimes respirou fundo. O suor escorria pela sua têmpora, mas ele não baixou o olhar. Ele articulou cada palavra com clareza. Por meio deste, anuncio minha renúncia ao cargo de chefe de polícia de Maple Ridge.
com efeito imediato, não por pressão, mas porque não posso pedir aos outros que mudem se eu não estou disposto a começar com ações. Quando ele tirou o distintivo do peito, não houve aplausos, mas naquele momento algo mais percorreu a sala. Um tipo raro de reverência. Um homem da velha guarda havia escolhido depositar sua confiança no sucessor certo, em vez de se agarrar ao poder como um escudo contra suas falhas. Seu sucessor foi apresentado durante a coletiva de imprensa que se seguiu. Sem bandeiras extravagantes, sem tapetes vermelhos, apenas uma mulher, de estatura pequena, olhar firme, subindo ao pódio com um uniforme abotoado com a mesma precisão com que havia sobrevivido ao passado. Sou Helena Morales, de Filadélfia, onde uma vez me negaram a entrada na academia de polícia porque minha mãe não falava inglês. Anos mais tarde, voltei para liderar o treinamento interno e elaborar políticas antidiscriminação para a região leste. Sua voz era baixa e deliberada, mas cada palavra pulsava com uma força subjacente. Não era preciso gritar, bastava o peso da convicção. Essa mulher não tinha vindo para limpar o passado. Ela tinha vindo para reescrever o futuro. Morales não fez grandes promessas. Ela leu apenas 3 diretrizes. Primeiro, todos os policiais do departamento passarão por um novo treinamento sob o protocolo Mirror, dentro de 90 dias. Segundo, será criado um conselho de supervisão comunitária, incluindo representantes de organizações religiosas, escolas, empresas locais e veteranos, com plena autoridade para propor e revisar. Terceiro, a partir de hoje, todos os relatórios de prisão serão publicados por meio de um portal de dados abertos, incluindo todos os detalhes sobre o motivo, o momento e o policial responsável. Aqueles que antes reclamavam que esta cidade não precisava de mudanças ficaram sem palavras. Pela primeira vez, alguém havia dito claramente que a mudança não esperaria pelo consentimento deles, mas começaria exatamente onde eles estavam. Após a reunião, Morales caminhou silenciosamente pela delegacia. Ela parou diante da antiga mesa de Grimes. Nenhuma palavra foi trocada, mas seus olhos refletiam uma profunda compreensão. O poder sem responsabilidade é o que mais rapidamente apodrece em qualquer sistema. Uma semana depois, Morales enviou um convite formal a Olivia Monroe para voltar a Maple Ridge, não para falar, mas para testemunhar a primeira sessão de treinamento do Protocolo Espelho, agora liderado por um sucessor que realmente compreendia o significado da palavra servir. Em sua carta, Morales escreveu: "Não mudaremos com desculpas, mudaremos garantindo que o mesmo erro nunca mais se repita." Ninguém jamais imaginou que a cidade de Maple Ridge acabaria nos livros didáticos. Um lugar antes definido pela palavra tranquilo, e às vezes, tranquilo demais, agora estava marcado para sempre no mapa das conversas nacionais. Na escola secundária, situada na Colina Sul, aninhada entre pinheiros sussurrantes, a aula de História Social da Sra. Amelia Grant começou com uma imagem que nunca antes havia aparecido em seus planos de aula. Na tela de projeção, estava uma mulher em traje militar formal. 3 estrelas prateadas nos ombros, olhos afiados como aço e imóveis como um lago. A senhora. Grant caminhou até o púlpito, com o controle remoto na mão, e olhou para cada aluno antes de começar. Esta é a Tenente-General Olivia Monroe. Ela foi algemada no meio de uma pequena cidade simplesmente por ser muito alta e ter uma pele que não correspondia às suposições de algumas pessoas. A sala ficou em silêncio. Na segunda fila, um menino chamado Malik, cujo rosto havia espiado discretamente por trás da porta da cozinha do restaurante de Camille na noite em que tudo aconteceu, sentou-se mais ereto do que o normal. Seus olhos permaneceram fixos na tela, na imagem de Olivia encurralada contra o capô do carro sob a luz amarela de um poste do estacionamento, com sua expressão serena. Aquela imagem havia se gravado em sua memória como uma cicatriz que queimava lentamente. E agora essas memórias reacenderam-se, desta vez com um propósito. A senhora. Grant não falou muito. Cada frase era ponderada, como alguém que se tivesse perguntado centenas de vezes: se eu estivesse lá, o que teria feito? A mulher nesta imagem não gritava slogans. Não tinha vindo para ser uma heroína, mas a sua determinação inabalável obrigou todo um sistema a parar e a olhar para si mesmo. Quando a aula terminou, os alunos saíram um por um. Poucos falaram, mas seus olhos pareciam diferentes de quando entraram. Malik ficou para trás. Ele se aproximou da mesa da professora e colocou um pequeno pedaço de papel dobrado com linhas cuidadosamente escritas, como se tivesse reescrito muitas vezes.
Quero ser soldado, não para prender ninguém, mas para estar onde alguém precisa estar. A Sra. Grant sorriu e tocou gentilmente seu ombro. No corredor iluminado pelo sol, seus passos ecoavam com um ritmo constante, como um juramento silencioso. Pouco tempo depois, a história de Olivia Munro foi oficialmente integrada a um novo curso do ensino médio intitulado Ética Cívica, lançado no condado de Cumberland. Não era ensinado por meio de teorias áridas ou questões de prova, mas por meio de perguntas que tocavam mais perto da realidade. O que faz você perceber que está testemunhando uma injustiça? Ou, quando você está entre o silêncio e a ação, o que você escolhe? Durante uma visita extracurricular, os alunos foram levados ao departamento de polícia de Maple Ridge, onde a chefe Morales os recebeu pessoalmente. Ela não deu uma palestra. Em vez disso, fez 2 perguntas simples para os alunos discutirem em pequenos grupos. A primeira: o que vocês acham que os policiais precisam para serem confiáveis? A segunda: o que os cidadãos precisam para não ter medo? Malik levantou a mão primeiro. Sua voz era clara, os olhos fixos nos policiais atrás dela. As pessoas precisam saber que alguém de uniforme pode ser responsabilizado se cometer um erro. E os policiais precisam aprender a ver os outros da mesma forma que veem sua própria família. Morales acenou com a cabeça. Um jovem policial ao lado dela anotou algo em um caderno. Talvez não fosse uma ideia nova, mas era uma frase que eles nunca tinham ouvido de uma criança de 13 anos antes. De volta à lanchonete de Camille, ela reservou o lugar número 7, onde Olivia costumava sentar, como uma homenagem silenciosa. Ela não decorou com flores, nem colocou uma placa de bronze. Em vez disso, pregou na parede um bilhete escrito à mão por um aluno. Ela não gritou, mas todos a ouviram. Abaixo, Camille escreveu com giz: "Não esquecemos porque finalmente começamos a ver." Em sua mesa no Pentágono, Olivia Munro colocou um relatório recém-impresso, com um título em negrito e firme: Revisão do Protocolo Espelho, Impacto no Pessoal e Métricas de Confiança na Implantação da Lei Federal. A última página ainda não tinha assinatura, mas seu nome estava firme no topo da seção de assessores políticos. Abaixo, o selo do Congresso marcava o momento em que os Estados Unidos começaram oficialmente a redefinir a justiça, não do alto da autoridade, mas da base, onde estavam aqueles que foram esmagados sob suas botas. Em seu escritório ensolarado em Washington, Olivia ainda preparava seu chá preto. Sem assistente, sem máquina. Ela esperava a água ferver, como se treinasse sua paciência para todas as decisões que ainda precisava tomar. Na estante atrás dela, ao lado de pilhas de documentos confidenciais e uma fileira de condecorações militares, havia uma única folha de caderno. A caligrafia infantil, um pouco inclinada e desleixada, mas cheia de determinação. Quero ser soldado para que ninguém precise mais abaixar a cabeça. Ela nunca dobrou a folha. No dia em que Olivia se dirigiu ao Comitê Especial sobre Reforma Policial, a sala de audiências estava lotada. Alguns representantes ficaram no corredor para ouvir cada palavra pelos alto-falantes. Câmeras estavam montadas em todos os cantos, microfones já ligados. Mas quando Olivia entrou, nenhuma câmera clicou. Eles não vieram pela imagem, vieram pela voz. Ela caminhou direto para o pódio sem um roteiro. Seus sapatos pretos polidos refletiam o brilho do piso de mármore. Cada passo era deliberado, firme. Os Estados Unidos já conheciam aquele andar. O andar de uma general que havia atravessado campos minados, salas de comando estratégico e audiências repletas de preconceitos, e nunca perdeu o rumo. Quando o microfone acendeu em verde, Olivia olhou ao redor da sala, acenou com a cabeça uma vez e começou: Senhoras e senhores, não tenho nenhuma história nova para contar. Minha história já foi contada 1000 vezes. A única razão pela qual estou aqui hoje é porque não é mais só minha. Ela fez uma pausa, mas manteve o olhar fixo. É a história do homem parado pela polícia porque o vidro do carro estava muito escuro, da criança de pele morena que tira os fones de ouvido ao passar por patrulhas, da mãe que nunca deixa o filho sair de casa sem repetir 2 vezes: seja educado, fale baixo, mantenha as mãos para cima. Ninguém tomou notas, ninguém ousou quebrar a cadência. Vivemos em um país onde o tom da pele ainda é interpretado como um mapa de risco, e por essa razão não estou aqui para pedir simpatia. Estou aqui para exigir ação. As canetas pararam. Porque um país forte não é aquele onde seu povo tem medo da polícia.
É aquele onde a polícia é humilde o suficiente para aprender com aqueles que um dia humilhou. Olivia não mencionou Maple Ridge. Não mencionou Kessler, Fisk ou Grimes. Porque o que precisava mudar nunca foi sobre indivíduos. Era sobre como todo o sistema havia sido construído e como ele se mantinha em movimento por meio de hábitos e silêncio. Temos leis, mas as leis não protegem a confiança. Somente o comportamento protege. Somente a humildade protege. Somente sistemas de resposta justa protegem. Essas são as coisas que dizem aos cidadãos que eles não estão apenas sobrevivendo à aplicação da lei, mas vivendo sob a justiça. A Câmara prendeu a respiração. Então, da plateia atrás, um único par de mãos aplaudiu. Camille ficou ali em silêncio, com a mão sobre o coração e os olhos brilhantes. A história de Olivia não terminou naquela sala. Não foi seguida por slogans ou campanhas. Ela foi levada para todos os corredores das escolas, para todos os escritórios dos xerifes nos menores condados. Todo o treinamento do Mirror trazia uma imagem sutil, às vezes nada mais do que um símbolo. 3 estrelas prateadas costuradas em um tecido azul marinho escuro no canto da manga de um instrutor. Sem nome, sem slogan, apenas um sinal para aqueles que sabiam perguntar: alguém já falou por mim? Em Maple Ridge, Malik havia crescido. O menino que antes observava da cozinha da lanchonete agora estava no 9º ano. Durante seu discurso no dia da Constituição, ele disse claramente: uma vez vi alguém tratar uma oficial condecorada como se ela não pertencesse ao uniforme apenas por causa de sua pele. Agora, não quero ser soldado por admiração. Quero ser soldado para ser digno. Na primeira fila, Camille assentiu. Morales, agora diretor regional da Divisão Leste, inclinou-se para anotar algo em seu livro. E Olivia? Ela nunca mais voltou para Maple Ridge. Não precisava. Sua presença agora vivia nos olhos de uma mãe que, pela primeira vez, não disse à filha para simplesmente obedecer à polícia, mas disse: fale claramente, você tem esse direito. Seu legado caminhava na postura de Brianna, agora capitã, liderando o treinamento de ética interna em 3 estados do leste. A história da tenente-general Olivia Monroe não é apenas sobre uma prisão injusta. É uma declaração viva de dignidade, resiliência e ética intransigente diante do preconceito. Ela não retaliou. Ela reescreveu o sistema. Ela não precisou gritar, mas toda a nação teve que ouvir. Das salas de aula aos departamentos de polícia, das pequenas mesas de lanchonetes ao Congresso, uma chama silenciosa se espalhou, acesa pela presença de uma mulher que caminhou direto pela tempestade. E você, quando se deparar com a injustiça, ficará em silêncio ou dará um passo à frente e fará o mundo parar e se ver? Se esta história o comoveu, curta, compartilhe e inscreva-se para que possamos levar essas jornadas adiante e lembrar uns aos outros que a justiça não precisa permanecer um sonho. Ela pode ser real